Seria interessante se você tivesse um painel, um cockpit, assim como existe numa cabine de avião, assim como existe, né, o velocímetro num carro, e você pudesse descobrir qual é o nível de engajamento de tal profissional do seu time, e com isso você pudesse tomar ações para ter cada vez mais um time engajado, que produza e que de fato está alinhado para o alcance de objetivos. Se você está curioso para saber como medir o engajamento do time, esse vídeo tá bem interessante. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero conversar com você sobre engajamento. Mas antes de lhe perguntar na posição de líder, se você gostaria, né, como eu falei, de ter um painel para você saber exatamente se o time está engajado ou não, pense você sendo convidado para um evento e você fala, puxa vida, não acredito que eu tenho que escutar isso. Puxa, por que eu tô aqui? Não tô afim de ir. Não tô afim de trabalhar. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Engajamento é um dos principais desafios que hoje as lideranças das organizações, os profissionais que atuam com treinamento e desenvolvimento, que nós temos no nosso universo, no nosso planeta. Como é que a gente engaja pessoas? Seja engajar para uma causa, engajar para produzir dentro de uma organização. E só para te dar um dado, nós fizemos uma pesquisa com profissionais de educação que atuam em grandes empresas no nosso país. E para você ter ideia, 63% desses profissionais têm como principal desafio gerar engajamento. Gerar engajamento através das suas ações de desenvolvimento, profissionais que atuam com educação corporativa. Imagina os líderes das organizações que têm esse mesmo desafio. E para ter um vídeo muito prático, o que eu fiz? Eu listei aqui alguns itens que você pode aplicar no seu dia a dia para você medir o engajamento. E num outro vídeo eu vou trazer para você dicas. Uma outra semana, acompanhe os vídeos sobre como gerar engajamento. Primeiro ponto que você pode aplicar é realizar pesquisas de engajamento. Pesquisas em que você mede o nível de satisfação, de motivação. Existem várias no mercado disponível e você pode fazer isso de tempos em tempos para você medir o quanto o seu time está engajado. Talvez aqui você não vai saber exatamente quem é a pessoa, mas você consegue tirar uma temperatura. Assim como você sente o clima quando está calor, tem um ar-condicionado, você vai lá e diminui a temperatura. Ou se está muito frio, você vai lá e aumenta a temperatura. É importante você saber isso. O segundo ponto é o feedback direto. Se você tem um ambiente onde as pessoas estão seguras para dar, receber feedback, trocar, só que você só vai conseguir isso se você de fato tiver pessoas no seu time que têm um nível de liberdade para poder ser franco com você. Se a cultura da sua empresa é muito baseada em medo, modelo mais de comando e controle, onde o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo, talvez as pessoas não vão te dizer, mas se você tem um ambiente onde há uma liderança mais compartilhada, onde há uma liderança que escuta ativamente o seu time, provavelmente você vai ter informações que venham dos membros do seu time. O outro ponto é a taxa de retenção. Se você tem um alto índice de rotatividade na empresa, não só porque você desliga os colaboradores, ou você cancela contrato com prestadores de serviço, por exemplo, mas que as pessoas desistem de trabalhar, largam um projeto no meio, provavelmente você tem um problema de engajamento. Um outro indicador importante é o indicador de absenteísmo. As pessoas começam a faltar muito. Então, quando tem muita falta, ou, por exemplo, marcou um compromisso, as pessoas atrasam, não vêm, não dão satisfação, algum sinal tem. Algum sinal tem. Inclusive, medir produtividade e desempenho pode ser um indicativo. Puxa, a produtividade está caindo. Não está tendo entrega em determinado período, em determinado prazo. E aí quando você vai ver esses profissionais participando, por exemplo, de uma ação de treinamento e desenvolvimento. Nós atuamos na Bravend, né, a empresa que eu lidero, com educação corporativa. E é muito fácil perceber num treinamento o nível de engajamento das pessoas. Esses dias nós fizemos um kickoff de um treinamento, estava todo mundo com a câmera ligada. Acho que tinha um que não estava e pediu desculpa, e eu não pedi. Gente do Brasil inteiro participando. Ou seja, era um time que já estava engajado.
tinha um alinhamento com aquele objetivo. É maravilhoso quando você consegue ter um grupo que é engajado logo de cara. E se não é, a gente precisa gerar engajamento. E para gerar engajamento, você precisa saber o que motiva essas pessoas. Quais são os desafios que elas estão passando e se eles percebem que você está ali para ajudar, para potencializar, principalmente ajudá-las no alcance dos seus objetivos individuais, você cria muito mais engajamento. Tanto que uma das primeiras perguntas que eu costumo fazer nos treinamentos, sempre que tem um determinado tema, é: quais são os principais desafios que vocês enfrentam relacionado a tal tema? Me fala um pouco mais como é isso no seu dia a dia. E eu rapidamente apresento alternativas de como a gente vai ajudar esses profissionais a terem o quê? Mais resultado, a terem mais acesso a informações que vão ajudá-los a resolver os seus desafios. Com isso eu gero engajamento. Agora imagina que você tem um time e você não conhece o que motiva o seu time, quais são os objetivos que cada membro do seu time tem, dificilmente você vai conseguir conectar com os objetivos macro. Esse é um desafio grande. Você consegue também perceber, através de pesquisas de clima organizacional, como é que está o ambiente. Eu contei, né, no comecinho aqui da nossa conversa sobre pesquisas específicas de engajamento, mas pesquisas de clima organizacional também nos ajudam. Tem indicadores de bem-estar que você pode implementar ligado à saúde mental, a equilíbrio, olhar um pouco mais para o indivíduo, além de uma máquina de produção, porque nós somos seres humanos que cada vez mais a gente tem a máquina, a inteligência artificial trabalhando para automatizar um monte de coisa. E aí sobra tempo para a gente fazer o quê? Se conectar, pensar, raciocinar, resolver problemas complexos e que necessitam ali de uma atuação mais diferenciada. E tem um outro indicador, que é o indicador que é o NPS, é o Net Promoter Score, que mede a lealdade do cliente. Então, quando você mede a satisfação do cliente e você mede alguns indicadores, então tem uma pergunta clássica, né, que é feito nessas pesquisas, que é de 0 a 10. Qual a probabilidade de você indicar a nossa empresa para um amigo ou parente? Se ele dá nota 9 ou 10, ele é um cliente promotor. Se ele dá 7 ou 8, é um cliente neutro. 6 para baixo é um cliente detrator. E eu posso medir isso com relação à marca, com relação a uma interação com alguém do time. E se você tem alguém que não está engajado, provavelmente o nível de satisfação do cliente vai diminuir. Então, às vezes, o cliente está insatisfeito, pode ser que você tenha um grupo que está desengajado. E aí você, como líder, se você mede essas coisas, você começa a fazer o quê? Você começa a criar planos de ação, você começa a ter mais consciência para como engajar o seu time. Uma das coisas que torna o ambiente mais seguro para as pessoas é você ter distribuição de fala. Então, a liderança ela tem que estar cada vez mais próxima, escutando ativamente o que o time te traz. E o time te traz informações não só com aquilo que eles falam, mas através do comportamento. Então você percebe alguém comprometido, engajado e tem alguém que não está. Alguma coisa está acontecendo. E aí o que você precisa fazer? Colocar um olhar e medir isso. E claro, medir porque aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. E se você mede, identifica aonde que tem possíveis gargalos, aonde você está bem, você pode criar ações. E é normal ter desengajamento em determinados momentos. Quem nunca, né, com o seu relacionamento, seja com marido, esposa, companheiro, companheira, namorado, namorada, teve momentos que você estava mais engajado no relacionamento, teve momentos que você não estava. De tempos em tempos, você precisa rever o seu contrato psicológico, os seus acordos. Por isso que conversa franca, aonde você tem de tempos em tempos momentos em que você realinha objetivos, realinha interesses, passa a ser essencial para quê? Para você gerar engajamento. A gente sabe do desafio também que hoje a gente está acostumado aqui com rede social, TikTok, né? Que você ali em poucos segundos vê um determinado post e essa nova geração tende a perder a atenção mais rapidamente, dependendo do contexto. E aí você precisa descobrir o que é interessante para cada um desses interlocutores para você adequar sua comunicação, alinhar atividades, alinhar expectativas. Então, se você tem o desafio de gerar engajamento, faça uma medição. Você pode utilizar ferramentas, sistemas que tem de mercado, pode ter conversas diretas, mas principalmente, pare de olhar para o seu umbigo, que às vezes você não percebe, né? Porque às vezes não dá para olhar, e começa a olhar para fora, começa a olhar para o seu time. E quando você observa isso, você começa a cuidar do que gera 1/3 dos resultados. O clima organizacional é responsável por 1/3 dos resultados, segundo as pesquisas.
E o engajamento é um dos principais desafios. E se é um desafio, a gente vai precisar superar. Ah, tem uma fórmula mágica? Não. Tem o ganho de consciência e existem várias estratégias. A gente pode usar no treinamento estratégias de gamificação para gerar engajamento. A gente pode ter um conteúdo direto, rápido, objetivo, que resolve o que aquele indivíduo precisa. A gente pode começar a olhar o que para o nosso time é importante e, com isso, criar ações através de uma liderança mais influente com os membros do seu time. Não é fácil, é desafiador, mas aqueles que conseguem superar o desafio conseguem alcançar resultados incríveis. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque semanalmente eu compartilho um conteúdo prático, relevante e interessante. Espero que você tenha se engajado até aqui. E se você ficou engajado, compartilhe com alguém, deixe um comentário ou talvez sugira um tema, que pode ser o tema do próximo episódio. Grande abraço e até breve.